Olá, meus irmãos, iniciados e profanos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Loja de Instrução. Eu me chamo Daniel Signorelli e nessa aula vamos aprender um pouquinho a respeito das origens da maçonaria, da franco-maçonaria. Essa aula ela faz parte, na verdade, de um ciclo de estudos maçônicos, que eu chamei de ciclo de estudos maçônicos, que compreende várias temáticas com o objetivo de mostrar a evolução da maçonaria. Então, nessa aula, eu vou apresentar as origens, né, o que a gente tem de teoria com relação às origens da maçonaria especulativa, o que a gente tem de estudos científicos, o que a gente tem de documentação que consiga nos dar um norte a respeito das origens. E depois teremos o período antigo lendário e os manuscritos góticos. Essa provavelmente eu vou juntar em uma única aula. Aqui, basicamente, eu vou falar a respeito da maçonaria, né? Do que seria o berço da maçonaria operativa, tá? Da onde surge a maçonaria operativa, e os manuscritos que foram preservados, achados, né, e preservados, que nos conseguem mostrar um pouco a respeito de como era os rituais, como era toda a parte litúrgica da maçonaria operativa. Depois eu falo especificamente da maçonaria operativa, desse período de como ela se consolidou, como eram os trabalhos, como era dividido os graus. Depois eu entro então na especulativa, falando um pouco dessa transição do operativo para o especulativo. E por último eu vou apresentar um estudo a respeito da liturgia, que é como o ritual, né, os rituais nasceram, de onde eles nasceram, como eles foram estruturados em termos de ritualística, né? Por que a gente tem aqueles elementos específicos dentro do ritual. Então, a ideia aqui, inclusive, eu não vou trazer o ritual em si, tá? Porque é algo que vai ser aberto, mas a ideia é trabalhar, justamente entender a questão da estrutura, né? Como se originou essa estrutura que a gente executa hoje os rituais, né? Claro, dependendo do rito, existem as suas variações, as suas peculiaridades, mas a ideia aqui é entender a estrutura, né? Como se originou a estrutura e como essas ramificações foram se derivando, ok? Antes de começar, eu vou me apresentar brevemente para aqueles que ainda não me conhecem. Eu preparei aqui uma mini bio aqui. Então, me chamo Daniel Signorelli, eu sou natural de Curitiba, Paraná, mas atualmente eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. E sou mestre maçom pelo GOB de Santa Catarina e membro da loja Chave de Irã 4349, que é do Rito de York, e também é membro e fundador da Sal da Terra 4736, que é do RER, que é o Rito Escocês Retificado. Tá? Eu tenho também especialização em maçonologia pela Uninter, é uma boa referência de faculdade com estudos maçônicos. Sou frater Rosa Cruz, da MORC da Societas Rosacruciana, inclusive da Societa eu devo comentar algumas coisinhas com relação a ela durante a apresentação. Estudo constantemente hermetismo, cabalá, alquimia e tarô. Não que tenha outras coisas que eu não estude, mas atualmente são essas quatro, além da maçonaria e da Rosa Cruz. São esses quatro campos de estudo que eu venho também enveredando aí nos meus estudos diários. No mundo profano, eu sou empresário, eu sou fundador e CEO da Let's Growth, que é uma empresa de marketing de crescimento, que trabalha muito com marketing digital, para acelerar
as empresas. Sou formado em comunicação, em jornalismo e pós-graduação em marketing digital pela FGV e tenho uma pós em gestão financeira pela Uninter. E também dei há muitos anos, mais de 15 anos, aula na universidade, na graduação e na pós-graduação. E também sou fundador e professor aqui do projeto Loja de Instrução. Então, feito a devida apresentação, agora vamos ao conteúdo que interessa. Então, vamos à introdução. Separei em 4 pontos aqui, tá, para apresentar para vocês, que eu acho que é pertinente antes da gente entrar propriamente na origem da francmaçonaria. Primeiro, as premissas de estudo, né? O que move fazer esse tipo de estudo e com certeza também o que me levou junto com o Mano Rogério, a criar o Loja de Instrução. É a questão de realmente a gente tentar trazer para os irmãos, para os iniciados em outras ordens e para os profanos, com o objetivo de trazer com um foco mais científico, um foco com um estudo sério, tentando entender pela ótica da história, para que a gente até desmistifique muito do que se é divulgado e falado a respeito da maçonaria, que são apenas mitos, folclore, enfim. Então, hoje a gente tem o chamado escola autêntica versus escola romântica. Tá? Inclusive, vale a pena citar aqui, deixar registrado, que uma boa parte desse material que eu estou apresentando nessa aula, eu tive a felicidade de ter o contato com os materiais do Ken Ismail, com o irmão nosso, e ele é uma referência em termos de estudo maçônico, tá, no Brasil e fora, inclusive. E ele tem várias palestras, cursos, ele tem um blog que é no Esquadro, inclusive depois eu vou passar a referência também. E ele traz muito desse posicionamento com relação à escola autêntica e escola romântica, né? Ele tem esse posicionamento que eu acho que, a meu ver, é uma forma realmente da gente tratar os assuntos maçônicos de forma séria. Então, esses conceitos aqui que ele apresenta, tá? Não são conceitos meus, são dele, mas eu achei interessante, então eu estou trazendo aqui na aula. Escola autêntica versus escola romântica. Então, aqui a autêntica seria, de fato, a escola que tenta trazer a visão da maçonaria por uma questão mais histórica, mais científica, né? Tentando, de fato, entender o que aconteceu, o que é real, né? O que de fato aconteceu, o que é mito, folclore, invenção, enfim. E a romântica é aquela escola que não está preocupada, né, se isso de fato aconteceu ou não, mas ela é uma forma de encarar os acontecimentos da maçonaria com um olhar mais fantasioso, mais romântico. Tá? E aqui eu coloco um exemplo que é a egitomania. Né? A egitomania é um movimento que, de tempos em tempos, ela acaba estando presente em vários momentos, tanto do ocultismo, nas ordens iniciáticas, em vários momentos aí da humanidade, que tenta sempre reverenciar, né, e indicar o Egito como fonte primária, né, como fonte inicial de qualquer coisa que a gente tenha em termos de evolução. Uma delas é a própria maçonaria. Né? A gente vai ver que tem autores que falam que a maçonaria descende do Egito Antigo. Né? E aqui, separando um pouco também com relação ao porquê que, né, a gente precisa fomentar esses estudos, principalmente aqui no Brasil, né, com uma escola séria, né, uma escola chamada autêntica, porque, né, o mercado editorial brasileiro ele é muito fraco ainda com relação a publicações a títulos de estudos maçônicos,
né? A literatura maçônica brasileira ela ainda é muito romantizada, né? Você vai pegar muitas referências, até inclusive boas referências, mas em vários momentos ela acaba misturando o que é lenda e o que é realidade. Tá? E os autores também maçônicos, a gente tem ainda muito poucos autores que trabalham de fato com essa escola autêntica. Tá? Então é importante trazer essas premissas porque é isso que faz, né, que move, né, em termos de objetivo, a gente está aqui dedicando um pouco do nosso tempo para tentar entender as origens, né, da maçonaria. Então, falando um pouquinho da escola autêntica no mundo, que a gente tem hoje de boas referências, tá? Só esperar abrir aqui. Opa. Agora deu. Deixa eu só puxar para cá para não atrapalhar. Aqui. Então, o que a gente tem hoje, tá? A gente tem a Quarto Coronat da Inglaterra. Ela recebe esse nome, a primeira loja, né, considerada a primeira loja pensada em estudos sérios, né, sobre maçonaria. E ela recebe esse nome por causa da lenda dos quatro coroados, que depois a gente vai falar um pouquinho a respeito dela. Mas basicamente é uma fonte confiável, bem confiável de materiais para estudos maçônicos. Eu coloquei o site para depois vocês terem acesso, tá? E várias possuem um valor simbólico de filiação, tá? Para você receber regulamentos periódicos, você tem que fazer uma assinatura. Então eu coloquei aqui, esses valores provavelmente já devem estar desatualizados, mas a ideia é justamente, só para vocês terem uma ideia de quanto é importante esses investimentos que a gente faz, né? A gente investe tempo, esforço, estudo, dedicação e também dinheiro. Isso é importante a gente ressaltar. E vale lembrar que esse material, esse mapa mental também vai estar disponível em PDF, tá? Para quem estiver assistindo a aula aí, poder baixar e acompanhar ao longo da aula ou depois ter um material de referência para estudo, ok? Depois a gente tem aqui a The Philalet Society dos Estados Unidos, que também é uma boa referência com relação a materiais e estudos, tá? E por último, a The Masonic Society, também americana, que também ela é uma ótima referência em termos de conteúdos. Todas as três vocês vão ter periódicos. A The Masonic Society ela é um pouco mais criteriosa em termos de filiação. Então tem vários requisitos aí que quem é da maçonaria, quem é irmão, precisa cumprir para poder entrar. Mas tem muito material disponível gratuito em ambas as três referências aqui, tá? De sites a gente tem a freemason.pt, que tem vários artigos interessantes também, e o próprio da Grande Loja Unida da Inglaterra, da UB, que também é uma excelente referência em termos de material maçônico, tá? E claro, né, vale sempre reforçar que por mais que a gente esteja falando de boas, né, excelentes referências em termos de estudo maçônico, a gente precisa ter bom senso, né? Porque eu já me deparei em estudos que seriam de referências, de boas referências, mas que aquele artigo específico ou aquele parágrafo daquele artigo específico não tinha uma coerência histórica, científica, enfim. Então, sempre com um olhar crítico. Essa é a minha mensagem para quando vocês forem consultar esses materiais ou qualquer outro material vindo da internet, principalmente da internet. Porque a gente precisa ter um olhar crítico, né? Entender a origem, né, daquele material, quem foi que escreveu, a história de quem foi que escreveu. Então isso é importante para que a gente não saia por aí compartilhando materiais, perdão, compartilhando materiais que não condizem com a realidade, né? Então a gente acaba fazendo a famosa fake news. Inclusive,
constantemente eu participo de vários grupos no WhatsApp, e constantemente muitos irmãos compartilham livros, PDFs principalmente, com informações sobre maçonaria errada, né, que não tem um mínimo fundamento, e aí vira um telefone sem fio, né, uma bola de neve. Um vai compartilhando para o outro e vai achando que aquilo foi validado por alguém, então tá certo, e aquilo vai compartilhando, quando vê aquela mentira foi compartilhada por tanta gente, que ela acaba se tornando verdade, né? Então é importante ter essa preocupação na hora de ler qualquer material, tá? Vamos continuar. Aqui na Escola Romântica, então, o que a gente tem, né, de referência em termos de escola romântica? Então, quando a gente vai falar muito de maçonaria, a gente tem o Papus, né, como referência. Então, não que ele seja um autor ruim, pelo contrário, quando ele fala muito sobre o ocultismo, ele é uma excelente referência, mas com relação à maçonaria já não seria tanto. Tá? Editoras, né? A gente tem a Madras e a Pensamento. Então, o que a gente tem de editora? São poucas editoras, né? Acho que oficialmente tem essas duas, deve ter mais algumas, mas de ver como a gente é carente em termos de editora, né? E muitos títulos das editoras acabam vindo com muita carga de maçonaria romântica, tá? Aquilo que eu estava falando anteriormente dos autores, né? dos títulos. Não que essas editoras sejam ruins, pelo amor de Deus, não é isso. São editoras excelentes e elas inclusive contribuíram para que todo um conhecimento e acesso a conteúdo estrangeiro chegasse no Brasil por causa dessas editoras, tá? Confusões entre lendas, histórias, alegorias e realidades. Então isso, né, reforçando o que é falado muitas vezes sobre maçonaria no Brasil é muito folclore com realidade, né? A gente tem muita mistura de muita coisa e que, de fato, talvez para grande parte dos irmãos, realmente seja difícil entender o que é mito e separar o que é mito da realidade, porque a gente tem pouco acesso à literatura, né? A bons títulos internacionais, né? Então a gente tem poucos materiais traduzidos para o português. E a gente sabe que nem todo mundo domina a língua inglesa, então acaba que ficando refém apenas dos títulos traduzidos para o português. Então é importante a gente propagar, né, essa ideia de começar cada vez mais a estudar de forma séria, consciente a questão da maçonaria. Vamos lá. E por último aqui, só a título de exemplo, né, a gente tem um dos registros fantasiosos e tendenciosos que a gente tem hoje na maçonaria brasileira é a questão do Tiradentes, né? Então, o Tiradentes ele nasce dia 12 de novembro de 1746 em Ritápolis, Minas Gerais, e o falecimento dele é dia 21 de abril de 1792, tá? Só que dizem que ele foi grau 33, inclusive, que ele era maçom, né, grau 33, mas o Supremo Conselho, lá em Charleston, foi criado, né, promulgado em 1801. Então a gente vê aqui que as datas não batem, tá? Então é importante justamente essa checagem, né? Sempre que o irmão tiver, né, alguma dúvida, tenta checar, pega mais de uma fonte, pega mais de um autor, ver o que os autores estão falando a respeito daquele tema, é importante para não cometer esse erro, né? E aí, se você não checa, você acaba acreditando e passando essa crença adiante que não é uma crença válida, tá? E por último aqui, para a gente entrar de fato nas teorias da origem, o que a gente tem autêntica no Brasil, tá? A gente tem aqui a revista Ciência e Maçonaria, tá? Que é uma excelente fonte, tá? Para artigos científicos e estudos maçônicos,
tá? Muito boa. Ela tem uma classificação no Qualicaps de B2, que é uma excelente classificação, tá? Tudo que eu estou citando aqui tem um site aqui de referência para vocês entrarem e terem acesso, tá? A gente tem a Uniacácia, que é a Universidade Maçônica de Maçonologia da Uninter, também, que é uma excelente referência. Inclusive tem alguns irmãos que dão aula nesse curso, excelente, tá? Excelente curso. Loja de pesquisa, então, a Dom Bosco do Distrito Federal, inclusive, se não me falha a memória, o Kenyon, ele é um dos fundadores dessa loja. Posso estar falando bobagem, mas daí alguém depois pode me corrigir aí. E uma coisa importante, tá? Que é legal reforçar. O Daniel aqui, eu não sou o dono da verdade, tá? Longe disso, tá? O que eu estou fazendo aqui é trazendo todo o compilado dos meus estudos, do meu entendimento a respeito de maçonaria, tá? Só que, é claro, com um olhar crítico, um olhar científico, um olhar histórico, tá? Então, eu não sou o dono da verdade, pode ser que tenha alguma informação que eu possa ter colocado de forma equivocada, e claro que se tiver, fiquem, né, todos os alunos aí fiquem à vontade para questionar, para colocar aí nos comentários a crítica com relação ao que foi apresentado, tá? E aí a gente regrava o trecho da aula, faz as alterações sem problema nenhum, tá? Inclusive a gente está aqui para aprender e evoluir, né? Mas então tá, a loja do Mosco de pesquisa e o site, aquele que eu falei, né, do Lois Quadro, que é do Kenyon também, que é uma excelente referência. Alguns materiais eu retirei dos artigos do blog dele, tá? E também é uma excelente referência para estudos maçônicos. Dito isso, vamos então para, de fato, as teorias sobre a origem da maçonaria. Vamos lá, deixa eu posicionar aqui de uma forma que não tape. Acho que aqui já pode tapar porque já foi apresentado. Sobre as teorias da origem da maçonaria, eu separei aqui algumas, tá, que eu considero as mais citadas e relevantes, tá? A primeira, então, vai falar um pouco a respeito da origem da maçonaria no Egito Antigo. Depois a gente tem na Rosa Cruz a teoria dos Templários, da origem maçônica através dos Templários. Depois a teoria de John Locke, que é uma teoria pouco conhecida, e a das guildas romanas. Então, vamos começar aqui pela do Egito. O que a gente tem de referência, né? Que tenta trazer um pouco essa herança egípcia da maçonaria, né? Lembrando que os operários, os construtores, né, no Egito Antigo, tinha esse senso, né, de casta, mas não da forma como a gente conhece hoje, tá? Então, assim, a maçonaria ela não vai, de fato, nascer por causa desse movimento dos operários egípcios, né? Mas esse movimento, assim como dos anteriores, né, os babilônicos, na Suméria, a gente tem toda essa evolução operária ao longo do período da história. Então, a gente não pode dizer que a maçonaria descende direta ou indiretamente do Egito, mas por causa disso. A gente não tem nenhum documento que traga que reforce essa teoria, né? Dizendo que a maçonaria operativa, ela na verdade ela é uma continuação da dita maçonaria egípcia, tá? Então, mas de onde é que sai esse entendimento, né? Essa ideia de que a maçonaria descende do Egito Antigo? Então a gente tem aqui no manuscrito Sloane, que é um manuscrito gótico, tá? A data do manuscrito 1646. Esse manuscrito
ele traz assim como vários outros manuscritos góticos, tá? Eu tirei aqui, eu selecionei o Sloane, mas eu poderia ter pego outro. Selecionei um trecho que fala a respeito dessa herança operativa ter vindo, nascida no Egito. Então vamos lá, vou ler esse trecho aqui para vocês. Quando Abraão e Sara foram para o Egito, lá foram ensinadas as 7 ciências aos egípcios. Ele tinha um estudante de valor chamado Euclides, e este aprendeu muito bem e se tornou mestre nas 7 ciências, que a gente está falando já das artes liberais. Aconteceu naqueles dias que os senhores do reino geraram tantos filhos, e não havia meio de vida apropriado para eles, que houve muita preocupação. O rei da terra convocou um grande conselho para que cogitassem todos os meios de vida para seus filhos, mas nada encontraram. Isso causou um chamado por todo o reino. Se houvesse algum homem que pudesse ajudá-lo, deveria vir a ele e seria recompensado. Então veio esse sábio Euclides e disse ao rei que os filhos do reino fossem por ele tutelados e instruídos honestamente como cavalheiros devem ser, como essas ciências exigem. O rei concordou. Então o valoroso doutor tornou os filhos do Senhor e lhes ensinou essa ciência da geometria na prática da maçonaria. Ela pertence às construções de castelos, templos e igrejas. Então aqui eu selecionei esse trecho porque existia muito essa confusão, que era comum, inclusive, tá? Na Idade Média e até na Antiguidade, de que não se tinha essa preocupação histórica a respeito de documentos, a respeito de textos. É bem comum você ter vários períodos da história mesclados num texto, e as pessoas na época aceitavam aquilo como verdade, né? Elas não tinham essa preocupação, essa mentalidade contemporânea que a gente tem de enxergar a coisa com um critério mais rigoroso, com um critério histórico e científico. Contanto que a gente está ali começando falando do Egito, e daqui a pouco está falando em reis e castelos, né? Então deveria ter a menção do faraó e das pirâmides, dos templos, enfim, mas não, há essa mistura, né, essa confusão temporal entre Egito, Idade Média, Idade Antiga, enfim. Então, com base nesses textos, na época, né, que não se tinha como provar que os textos eram falsos no sentido de informação, não falso, né, porque são textos valiosos para os nossos estudos, mas a título mesmo de verdade, né, histórica, muitos acreditavam que de fato a maçonaria operativa descendia do Egito Antigo, por causa de Euclides, né, a lenda de Euclides. Então isso, quando a gente for falar de maçonaria operativa, o Euclides é muito citado, tá? Mas é isso, com relação ao Egito. Então a gente pode ver que existe ainda essa confusão, né, de verdade e mito dentro desses textos, que fazem com que, principalmente, as pessoas daquela época acreditassem e fossem passando isso adiante, né? E volta a falar, né, a própria egitomania. Né? Claro que é romântico, né? É algo interessante de se associar qualquer coisa ao Egito Antigo. Né? Você cria uma herança nobre, uma herança ancestral, uma herança divina, né? Então, tudo que se podia nessas épocas associar ao Egito era feito, essas associações, né? Até se a gente for pegar depois, estudando um pouco a questão de tarô, né? Tem alguns autores que falam que o tarô nasceu no Egito. Então, mais uma vez, essa tentativa, né, de referenciar o passado para validar um conhecimento no presente. E vale fazer a observação que todas as teorias, tá? Todas as teorias que eu apresentar aqui, sempre existia esse movimento no passado de eu tentar validar, né, como verdade e validar como algo que realmente aconteceu, existiu, que é importante, sempre buscando referências no passado.
tá? Sempre buscando referências que validem o que eu estou falando agora em termos de conhecimento, em termos de verdade. Então, esse é um movimento que era bem comum nessas épocas, né? Eu me remeter ao passado, e muitas vezes era um passado longínquo, então não se tinha como a pessoa provar que de fato isso aconteceu ou não, então era muito pela fé cega nesse sentido, né, de você acreditar, e o que dava a chancela de que aquilo que foi falado, né, que se bebeu do passado para trazer como referência para o presente, era quem estava falando, o locutor, né, a pessoa que estava trazendo aquela informação, seja um estudioso da época, um filósofo, um rei, um soberano, um estudioso. Se essa pessoa era importante naquela comunidade, não se discutia se de fato o que ele está trazendo era mentira ou não, né? Dificilmente. Claro, a gente teve vários períodos da história que muitas pessoas questionavam, né? Muita coisa, que isso fez com que também a humanidade fosse evoluindo. Mas, no geral, as pessoas acreditavam e a vida seguia. Tá? Então, vamos lá. Falamos, então, um pouco do Egito. Tá? Então, é uma teoria que ela é interessante trazer a título de ilustração, mas é uma teoria que ela cai por terra. Né? Não existe nenhum documento ou fato que comprove essa origem maçônica no Egito Antigo. Ok? Agora vamos para a teoria Rosa Cruz. Então, quem faz essa primeira associação, né, que a gente tem conhecimento, é o Jean Marcones de Nigre, que é o autor dessa teoria, que ele declara que a Rosa Cruz teria uma origem lá pelo ano de 46 por Marcos o Evangelista, tendo sido precursora da maçonaria. E, além dessa teoria, a gente tem três famosos documentos que, de fato, lançam a ideia Rosa Cruz, né, na época. É o Fama Fraternitatis, de 1610, o Confessio Fraternitatis, de 1615. Depois tem o Nuptias Alquímicas, tá? Que aí sim ele é assinado, né? É um livro assinado pelo Christian Rosenkreuz, tá? Mas os outros dois são anônimos, tá? O Fama Fraternitatis e o Confessio Fraternitatis são anônimos. E pela data de lançamento, então já cairia por terra essa ideia da Rosa Cruz ter tido origem em 46, tá? Porque de fato esses documentos aqui oficializam os ideais rosacrucianos divulgados, né, principalmente ali na Europa. E a título de curiosidade, né, muitos estudos associam ao Christian Rosenkreuz, tá? Na verdade, são escritos feitos pelo teólogo alemão Johannes Valentinus Andreae, tá? Do período de 1586 a 1654. Tá? Claro que isso não existe nada comprovando de fato, né, com segurança, de que Johannes escreveu os 3 manifestos. Tá? Mas alguns estudiosos têm essa hipótese, né, essa teoria de que ele de fato tem escrito principalmente ali o Nuptias Alquímica, tá? Mas aí fica a título de curiosidade aqui no caso, tá? E um outro ponto também que é interessante, que o que a gente tem registro, tá? Que uma das primeiras ordens oficiais, digamos assim, rosacrucianas, ela de fato nasce em meados de 1800, tá? E foi fundada por maçons escoceses e com o nome de Societas Rosacrucianas, né? Lembra as societas que eu falei ali na minha biografia? Então a gente tem ainda hoje as societas, mas não nos moldes
de 1800, obviamente, né? Inclusive eu coloquei aqui o link para quem tiver curiosidade. Mas essa foi uma das primeiras ordens Rosa Cruz, de fato oficiais, que se constituiu enquanto ordem, né? A gente poderia ter muitos Rosa Cruzes, denominados Rosa Cruzes, ao longo do período, mas em termos de ordem Rosa Cruz, uma das primeiras foi a Societas Rosacruciana, tá? E uma curiosidade, a Societas foi fundada por maçons escoceses. Então, hoje, para você entrar nas Societas, você precisa ser maçom, tá? Mestre maçom. Então, diferente de outras ordens Rosa Cruz, tipo a MORC, né? A MORC ela aceita tanto homem como mulher e você não precisa ser maçom, tá? Inclusive, eu não coloquei a referência aqui da MORC, claro que não faria sentido, mas se alguém tiver interesse, você pode digitar lá no Google Ordem Rosa Cruz MORC, que você vai conseguir entrar no site deles lá e ter mais informações a respeito. Tá? E vale muito a pena porque eu também sou membro frater da MORC, tanto das Societas como da AMORC. E existem outras no Brasil também, tá? Não apenas essas. Tá? Então, ficou comprovado que existe uma certa tendência em termos de estudo histórico, tá? Os estudos estão caminhando para que, de fato, a maçonaria não nasce na Rosa Cruz, e sim o contrário, tá? Através dos maçons que tiveram contato com esses ideais rosacrucianos, fundaram essas ordens Rosa Cruzes. Tá? Então, os estudos estão caminhando muito para essa ideia. Claro que a gente tem, né, muitos fráteres e irmãos que entram numa discussão boba de quem veio primeiro, ovo ou galinha, né? Não, a maçonaria nasceu da Rosa Cruz, a Rosa Cruz nasceu da maçonaria. Eu acho uma discussão boa se for ir por esse caminho, mas de qualquer forma os estudos apontam para, sem juízo de valor, sem quem é melhor do que, para mim não existe isso, mas os estudos apontam que é o contrário. A Rosa Cruz nasce de dentro da maçonaria, através de maçons. Tá? Então essa é a teoria Rosa Cruz. Agora, fechada a teoria Rosa Cruz, vamos para a teoria dos Templários. Então, a teoria dos Templários ela é muito famosa por causa do oração, discurso de Ramsay, em 1741, feita pelo chevalier, um cavaleiro da França, o Andrew Michel Ramsay. Tá? Era um nobre escocês exilado na França com os Stuarts. Então é legal porque tem algumas histórias aí que vão se encaixando, né, na questão da origem dos ritos. Ele chegou a ser, por um curto período, tutor do príncipe Charles Edward Stuart. Tá? E o Ramsay havia sido iniciado na maçonaria em 1730 através da loja Orne de Westminster, na mesma época da introdução do grau de mestre maçom, né, que a gente tem essa introdução. Depois, lá no início da maçonaria especulativa, eu vou falar um pouquinho a respeito de como é que a maçonaria era configurada nos seus primórdios, tá? A maçonaria especulativa. Tá? A gente vai ver que era diferente da forma como a gente tem hoje, tá? A questão dos graus e tal, também dos cargos dentro da loja, enfim. E já por volta de 1737, na França, né, colaborando com o desenvolvimento da maçonaria, Ramsay foi convidado a proferir um discurso de um grupo de iniciados durante uma grande iniciação. E vale reforçar que, de fato, né, o objetivo do Ramsay era tentar trazer os nobres para dentro da maçonaria, porque na época ainda era visto com maus olhos, né? Que era, não, tem muito operativo,
não é uma ordem nobre, vem de operário, então ainda tinha muito preconceito do francês em ingressar na maçonaria. E aí o Ramsay, através desse discurso, ele conseguiu trazer uma herança nobre para dentro da maçonaria, né? E isso fez despertar o interesse do francês para entrar na maçonaria. Não, mas se ela descende dos templários, então peraí, então ela não deve ser só de operário, ela deve ter algo a mais, algo nobre aí que deve ser estudado, enfim. Então, mais uma vez, aquilo que eu falei anteriormente, né? A gente tem alguém indo do passado buscar uma referência, uma validação histórica, e muitas vezes até que de fato aconteceu, tá? Mas ela vai no passado buscar essa validação histórica para validar algo no presente. Então, no caso, o Ramsay ele vai no passado templário e vai dizer que a maçonaria nasce dentro dos templários, dentro da ordem templária, né? Uma ramificação da ordem templária. Então, isso faz com que todo o ideal maçônico traga de herança também os ideais templários do passado. Tá? Vamos ler um pouquinho, vou ler um pouquinho alguns trechos aqui do discurso, tá? Do Ramsay, da oração de Ramsay. Nossos ancestrais, os cruzados, reunidos de todas as partes da cristandade na Terra Santa, desejavam reunir em uma única fraternidade os indivíduos de todas as nações. Nossos fundadores não eram simples trabalhadores em pedra, nem curiosos gênios. Eles não eram apenas arquitetos qualificados, empenhados na construção de templos materiais, mas também religiosos e príncipes guerreiros que planejavam, edificavam e protegeram os templos do Altíssimo. Rei Salomão escreveu em caracteres hieróglifos nossos estatutos, nossas máximas e os nossos mistérios, e este livro antigo é o código original de nossa ordem. Após a destruição do primeiro templo, Zorobabel foi nomeado como grão-mestre da loja de Jerusalém e instruiu o lançamento das bases do segundo templo, onde o misterioso livro de Salomão foi depositado. Este livro, subi um pouquinho aqui para facilitar a leitura. Este livro foi perdido até o tempo das Cruzadas, quando uma parte dele foi redescoberto depois da rendição de Jerusalém. Reis, príncipes e senhores retornaram da Palestina para suas próprias terras e ali estabeleceram diversas lojas. Nossos graus, nossas lojas e nossos ritos foram negligenciados na maioria dos lugares. No entanto, foi preservado o seu esplendor entre os escoceses, a quem o rei da França confidenciaram durante muitos séculos a salvaguarda de sua família real. Então aqui, vamos analisar um pouquinho o que ele está falando. Aqui, primeiro ele fala da Terra Santa, né? Ele começa a falar que a origem então, da fraternidade maçônica nasce, né? Vem lá na Terra Santa com relação já aos cruzados, aos templários, né? Que ele já começa a fazer essa alusão, mas depois ele já traz aqui um pouco com relação ao rei Salomão, até para fazer a ponte com relação às lendas, tá? E, por último, ele coloca aqui que muito do que foi propagado em termos de loja maçônica se perdeu, mas a principal, a origem nobre, né, o rito nobre, na verdade, se perpetuou na Escócia, que depois ela veio a se estabelecer na França. Então, a gente tem aqui já, né, a questão histórica, né, da fuga dos Stuarts para a França, sendo que a família real escocesa era, né, os mercenários que cuidavam, né, escolta particular dos Stuarts eram feitos por mercenários franceses. Então, por isso que quando eles fogem da Grã-Bretanha, eles vão para a França
pedir asilo ao soberano francês, ao rei francês. Tá? Então, dá para entender nitidamente, né, que ele faz esse movimento de validação. Ele vai buscar no passado informações que dificilmente na época você iria dizer que ele estaria mentindo, porque são informações detalhadas, né, tem muito detalhe no que ele fala, tá? E o discurso não é pequeno, né? Eu trouxe alguns trechinhos aqui para que vocês tenham conhecimento, tá? Inclusive, eu vou deixar na apresentação, eu acho que saiu aqui, tá? Eu tinha deixado um link para o discurso na íntegra, tá? Depois eu atualizo aqui o mapa mental e aí vocês podem, quem quiser pode ver na íntegra o discurso, tá? Então, reforçando a ideia, né, a teoria dos templários através da oração de Ramsay, é uma teoria que cai por terra porque ela não tem nenhuma consistência de indício histórico, né? A gente não tem nada, nenhum documento ou nenhuma informação que corrobore com a ideia de que a maçonaria operativa nasce dentro dos templários, né? Claro, a gente tinha sim, dentro da maçonaria operativa, a gente tinha a maçonaria operativa trabalhando para os templários, nesse sentido, mas não era uma ordem dentro da ordem templária, né? Não era uma ramificação templária, são coisas diferentes, tá? E então é um discurso que tem um objetivo muito de convencimento da aristocracia francesa para entrar na maçonaria. Então ele tem um objetivo, né, por trás. Então não foi algo feito sem nenhuma preocupação em termos de discurso histórico, mas sim com o objetivo de convencer os franceses de que era legal, era nobre entrar na maçonaria, tá? Então, o discurso de Ramsay dava aquele teor cavalariesco, de origem nobre, né, ligando os templários e também ligando ao rei Salomão, ao templo de rei Salomão. Então, mais uma teoria que ela é desmistificada. Então a gente não tem nenhum indício de que, de fato, a maçonaria operativa nasce dentro dos templários. Agora vamos para a teoria de John Locke. Essa eu separei, que eu achei bem interessante dentro dos meus estudos. E eu falei assim, não, essa aqui eu sou obrigado a colocar porque ela é bem interessante. Inusitada, vamos chamar assim, acho que essa é a palavra melhor, inusitada. Como é que surgiu essa teoria, tá? O John Locke, que era um filósofo inglês, né, conhecido como o pai do liberalismo, né, sendo considerado o principal representante do empirismo britânico, dos principais teóricos do contrato social, o Locke ele ficou conhecido como fundador do empirismo, além de defender as ideias da liberdade e da tolerância religiosa. Tá? Ele nasceu em 1632, no Reino Unido, e ele faleceu em 1704. Tá? O John Locke, né, diz essa teoria que ele encontrou um manuscrito que, ao traduzi-lo, de fato dava informações preciosas sobre a origem da maçonaria. E ele publica essa tradução desse manuscrito. Tá? A título de curiosidade, não se tem registro desse original, tá? Nunca ninguém encontrou esse original que o John Locke traduziu, mas ele publica, ele faz a publicação, tá? Em 1696 desse manuscrito a respeito da origem da história da maçonaria. E claro que diz alguns autores, alguns historiadores, de que de fato ele, por ter muito interesse na maçonaria na época, inclusive ele gostaria de ter feito parte da maçonaria, mas ele faleceu antes de realmente conseguir esse feito, né? Talvez tenha sido por esse motivo que ele tenha
digamos assim, inventado esse manuscrito, né? E talvez trazendo essa teoria à tona ele pudesse chamar a atenção dos maçons e com base nisso fazer com que ele seja convidado e entrasse, né, na maçonaria de fato. Tá? Galera, eu vou resumir a lenda. Aqui está o link, tá? Para a tradução do manuscrito. Tá em português, então você pode acessar aqui tranquilamente. Mas eu vou resumir a história. É basicamente um filósofo saído ali da Grécia Magna, né? Subiu e foi fazer negócios na Inglaterra. E ao chegar no porto, né, na alfândega, o fiscal, preenchendo a ficha, né, para ele poder entrar na Inglaterra, perguntou o nome, né, desse mercador. E esse oficial ali não conseguiu entender direito o nome e ele escreveu Peter Guris. E na verdade, segundo o manuscrito de Locke, ele estava referenciando a Pitágoras. Então a história que o John Locke conta nesse manuscrito é que Pitágoras teria saído da Grécia Magna, né, ido até a Inglaterra a título de tratados comerciais, de assuntos comerciais, e que uma vez entrado na Inglaterra ele teria fundado a maçonaria operativa, teria fundado os preceitos maçônicos na Inglaterra. E o registro de Peter Guris, na verdade, é porque o inglês ele não sabia entender direito, né, o grego, e aí ele traduziu o nome de Pitágoras para Peter Guris. Então é uma história bem inusitada, mas pelo fato de que o manuscrito não foi encontrado e John Locke nunca publicou, trouxe à tona na comunidade científica esse manuscrito, então ele cai por terra, essa teoria cai por terra, que inclusive é bem ousada, né? Inusitada e ousada, porque as datas históricas não batem, né? Na questão de Pitágoras com a própria maçonaria operativa, que ela nasce ali no finalzinho ali da Idade Antiga, indo para a Idade Média. Tá? Então, são informações que, mais uma vez, né, aquilo que eu falei, vou estar sempre repetindo isso para reforçar para vocês que existe esse movimento, né? Eu preciso validar essa informação aqui, essa minha teoria, essa minha hipótese. Como é que eu valido? Eu vou no passado, trago informações que talvez dificilmente alguém conseguiria comprovar o equívoco, o erro, jogo para o presente e valido aquilo que eu estou colocando enquanto hipótese. Tá? Então é um movimento bem comum feito aí nesses períodos, tá? Para validar essas informações. Né? Hoje, por exemplo, você pega um trabalho científico, o que valida esse trabalho? Né? São o teu rigor metodológico da tua pesquisa, os autores aos quais você cita enquanto fonte. Então tudo isso vai corroborar para que você valide que aquela tua hipótese, aquele teu artigo, a apresentação daquele conteúdo de fato é um conteúdo sério, um conteúdo válido, tá? Então coloquei a título mais de curiosidade mesmo a teoria do John Locke. Então chegamos à última teoria e considerada a teoria mais importante, tá? E a gente vai entender por quê, tá? Das guildas maçônicas. Deixa eu só carregar aqui. Vamos lá, carregou. Então, hoje seria a teoria mais aceita entre historiadores e maçons essa das guildas romanas. Tá?
O Império Romano ele domina a Inglaterra e a Escócia a partir do século I e até pelo menos ali meados do século V, surgindo nesse período as guildas de ofícios nesses territórios, tá? E a gente tem várias guildas, para cada tipo de trabalho realizado existiam essas guildas, essas corporações de ofício, tá? Que se juntavam como hoje a gente tem, né, os sindicatos dos trabalhadores. Então, naquela época seriam essas corporações de ofício, chamados de Collegium Romano, tá? Então, Collegium seria o singular e Collegia o plural, tá? Só a título de curiosidade aqui em termos do latim. Então, desse Collegium Romano, tá? A gente tinha o Collegia Optificum, que é a Associação dos Artesãos, e o Collegio Mercatorum, que é a Associação dos Comerciantes. Tá? Então, dois colégios aí importantes na época, em termos de associação, né? De grupo associativo. E cada colégio ofertava seus serviços e tinha regras de entrada e de aprendizado. Então, né, era todo estrutural. Então, muito do que a gente tem da maçonaria operativa, em termos de estrutura, começa a nascer essas regras, essas ideias, né, de união associativa, de grupos com ideais e ofícios em comum, começam a nascer aí, tá? E essa estrutura ela foi destruída com as invasões bárbaras, junto com as cidades que se localizavam. Então, muito se perdeu em termos de herança, né, por causa dessas invasões, né, que praticamente dizimavam cidades inteiras e se perdia muito do que se era praticado ali em termos. E o bárbaro ele não tinha essa preocupação que nem o romano, né, de estudar a região e pegar e absorver aquele conhecimento, né? Então, era mais pilhar, matar e, claro, em alguns momentos eles se estabeleciam, mas não tinha essa visão romana, era bem diferente da visão romana, né? Só que alguns colégios sobreviveram, particularmente em Roma e em Constantinopla. Então, dentro do que a gente tem, né, de estudos, um desses colégios ele se sobressai, tá? No período do alto desenvolvimento dos estados lombardos, tá? Dentre esses o colégio de construtores e arquitetos que continuaram na diocese de Como, tá? Que é a ilha na Lombardia, no norte da Itália. Então eu coloquei aqui uma foto, né? Que é obviamente atual, tá? A Belarde, né? A pérola do Lago Como, né? O famoso Lago Belarde. A título só de ilustração para vocês entenderem mais ou menos onde que fica, mas só pegar ali no Google, põe ali Lombardia, Como, você consegue pegar uma referência no mapa, até para vocês entenderem melhor onde é que fica a localização, tá? Mas então, uma das primeiras teorias, né, que vem colaborando para a questão das guildas romanas é a dos mestres comassinos, tá? Que é uma teoria que ela nasce ali principalmente com os escritos ali do Haywood, né, da Freemason and Commacine Masters, The Builder, 1933, que é uma teoria comassina, né, que a guilda dos construtores comassinos seria uma ponte entre a antiga cultura clássica de Roma e a civilização medieval. Então esse autor ele vai trazer, né, ele vai tentar provar essa ligação, né, entre a cultura romana com o início da cultura medieval, tá? E ele usa os mestres comassinos como esse ponto de conexão, né, entre o colégio romano, né, as colégias romanas,
e os maçons operativos da Idade Média, tá? Do período gótico. Então, é bem interessante ter acesso a esse livro. Se alguém quiser pegar, também está disponível, você pode pesquisar na internet, tá? E uma outra também que também traz essa ideia, né, dos mestres comassinos, é a questão da expressão Magistre Comassini, né, que ela aparece pela primeira vez no Código do Rei Lombardo Rotaris, de 1636 a 1652. Tá? Então, por que essa menção é importante a gente trazer para o estudo? Porque nos artigos 143 e 144, eles figuram como mestres maçons, construtores, com poderes plenos e ilimitados para contratar e subcontratar para os trabalhos de construção. Então, esse código é conhecido como o Edito de Rotari e data de 643 e são 388 artigos em latim. Então, já é um documento histórico, né, validado historicamente, que vai trazer essa expressão do Magistre Comatini, né, associado ao mestre maçom. Então, existe fortemente essa ideia de que os operativos, sim, possam ter influência, pelo menos influência, dos mestres comassinos. Tá? Depois a gente tem um outro documento, tá, que vai nos ajudar a entender a origem da maçonaria, a Carta de Bolonha. Tá? Vamos ver um pouquinho a respeito da Carta de Bolonha. O documento foi redigido originalmente em latim por um escrivão público, por ordem do prefeito Bonifácio de Cário, em 8 de agosto de 1248. Tá? Entre os anexos desse documento há uma lista de matrícula de 1272 que contém 371 nomes de mestres maçons, dos quais 2, né, eram escrivões públicos e outros 2 eram freis e 6 eram nobres. Então aqui a gente já tem a participação de maçons especulativos, que na época ditos os maçons aceitos. Né? Por que eram maçons aceitos? Porque eles não eram operativos, eles não trabalhavam, né? Eles não eram operários, tá? Mas eles compartilhavam e comungavam com os ideais maçônicos. Então começou a se ter esse movimento de mercadores, nobres, oficiais, adentrarem a maçonaria operativa como forma de contribuir com a ordem. Tá? Então aqui já é um documento que já traz essa ideia, né, de que não operativos estavam também participando de reuniões maçônicas, né, entre os operativos. Tá? E é interessante também porque existe uma divisão de 2 lojas. Né? Nesse documento a gente consegue identificar a divisão dessas 2 lojas que aconteceram entre 1248 a 1282, que a gente tinha os mestres maçons, que eram os mestres em pedra, né, os operários em pedra, e os carbonários, mestres em madeira. Então aqui dá origem também à ordem carbonária, tá? Que daria uma outra aula também bem interessante, tá? Mas aqui a gente já tem essa divisão bem clara, né, do que é maçonaria de fato, e também a ingressão, né, a entrada de não operativos, de maçons aceitos, né, dentro da maçonaria operativa, tá? E só a título de ilustração, até principalmente para quem não é maçom, mas está assistindo e faz parte aqui do Loja de Instrução, né, a ideia de loja aqui é que vem da palavra lodge, né, que tem a ver com alojamento. Aqui no Brasil a gente usa o termo loja por questões mais de tradução mesmo, de escolha. Né? Talvez acharam que alojamento, né, seria muito operariamente falando,
mas o conceito de loja é alojamento, é onde os operários dormiam, faziam os seus trabalhos, faziam suas reuniões, executavam o seu ritual, faziam suas orações nesse alojamento que era o canteiro, junto, né, do canteiro de obras. Tá? Então, esse é o sentido de loja. Por isso que, né, o maçônico fala, não, a gente vai para a loja, né, hoje eu tenho loja. Então, mas esse termo nasce daí da maçonaria operativa, tá? No sentido de alojamento mesmo, ok? Dando sequência, a gente tem um outro manuscrito muito importante, né, um manuscrito gótico. Falei que depois a gente vai ter uma aula específica dos manuscritos. Mas o Poema Regius é um manuscrito muito importante que nos ajuda a entender também um pouco a respeito da origem da maçonaria. Vamos falar um pouquinho sobre ele então. Então ele foi publicado em 1840, tá, com o título de Um Poema sobre a Constituição da Maçonaria, descoberto por James Hallowell, que o datou como 1390, tá? Ele basicamente ele tem 794 linhas em rima, ele é feito em rima, que conta a lenda de que a arte maçônica tem origem no Egito. Então lembra lá, né? O de cima do Egito eu tinha trazido outro, o Sloane, né? Aqui o Poema Regius também vai trazer essa ideia do Egito Antigo em termos das artes, né, de construção, das artes liberais, através de Euclides até chegar ao rei Athelstan, primeiro rei da Inglaterra, em 926. Tá? E dentro dessa história, dessa lenda, né, do rei Athelstan, tá? É interessante entender um pouquinho, porque é através dela que a gente vai ter um pouco o entendimento do porquê que é dado a origem da maçonaria em York, tá? Então, é por causa dessa lenda dentro do Poema Regius. Então, só a título de curiosidade, o rei Athelstan, ele começou seu reinado como rei dos anglo-saxões e terminou como rei de vários reinos. Ele criou um sistema de leis para lidar com os diversos delitos e fraudes. Muitas dessas leis foram encontradas em documentos do século X, baseados nas leis francesas da época de Carlos Magno. Athelstan é considerado um dos monarcas esquecidos pela história, mas seus feitos superam muitos de nossos reis mais famosos. Tá? E aqui o Athelstan não tem a ver com aqueles personagens lá das séries do Vikings, e tem uma outra série também que é de Vikings, que eles trazem alguns desses personagens, mas são descontextualizados historicamente, tá? Só a título de curiosidade. Então, o Athelstan ele fez uma assembleia de pedreiros em York, tá? Na cidade de York, em 926, com o príncipe Edwin, tá? E aí dizem que o príncipe Edwin, inclusive, era irmão de Athelstan, tá? E depois ele foi assassinado pelo próprio rei. Mas aí existem várias especulações com relação a isso, tá? Mas já se conhece de que o príncipe, muitos diziam que antes ele era filho de Athelstan, mas hoje já se conhece de que ele foi um irmão, se eu não me engano, um irmão bastardo, inclusive. Então, é por isso que é dado a York como berço da maçonaria, por causa dessa assembleia, tá? E a título, né, de evitar mais invasões bárbaras, o Athelstan ele faz essa reunião para que se fortifique, né, em termos de estrutura, as fronteiras dos reinos. Tá? E aqui eu coloquei um link falando um pouco da história do príncipe Edwin. Tá? Quem tiver curiosidade pode acessar aqui. E é considerada a primeira reunião maçônica. Tá? Essa assembleia de 926 em York. Vamos lá, que ainda tem algumas coisas interessantes para mostrar aqui. Vamos falar um pouquinho agora da lenda dos quatro coroados. Vou só ajustar aqui para vocês conseguirem
acompanhar comigo. Aí. Então, o que consiste, né, a lenda dos 4 Coronati? Né? Primeiro, a loja de pesquisa, né, eu falei no início da nossa aula, a 4 Coronati, ela leva o nome dos 4 mártires coroados, né, ou o 4 Coronati, né, que é a lenda dos santos padroeiros tradicionais, dos pedreiros e os ofícios de construção de forma mais geral. Então, eles seriam os padroeiros, né, dos mestres de obra. E que eram venerados nos tempos medievais. Então, a gente tinha vários templos e igrejas, a gente vai encontrar, inclusive eu coloquei aqui para ilustrar, né, os 4 mártires romanos na igreja de Orsan Michele, na Florença. Tá? A gente tem vários retratos, né, esculturas, pinturas dos 4 coroados. Tá? E coronati é traduzido como coroado e se refere ao seu martírio, né, da coroa, de sofrer, daquela questão da coroa de espinhos de Cristo. Então existe essa ideia, né, do martírio, da coroação de virar um Marte. Né? E como é que seria, né, o que fala, na verdade, essa lenda? Tá? Ela é dividida em 2 grupos. Tá? Vou começar pelo grupo mais famoso, que seria o segundo, tá? Que a história se refere a 4 pedreiros que foram solicitados a esculpir a imagem de Escolápios, tá? Para o imperador Diocleciano. Mas se recusaram, porque, como cristãos convertidos, eles foram proibidos de produzir uma imagem de um deus pagão. Consequentemente, Diocleciano ordenou sua execução. Então, esse seria o cerne da lenda. Né? São 4 operários que, para não quebrar a sua crença, a sua fé cristã, nega fazer esse ato pagão e eles são executados por causa disso. E o primeiro grupo ele é uma variação, né? Na verdade, o segundo é uma variação do primeiro, só que o segundo é mais famoso. Ele se proliferou com mais facilidade ali na região. O que fala essa questão do primeiro grupo? Que eram 4 soldados romanos, então olha a diferença, né? Ali a segunda versão eram 4 pedreiros, e aqui a gente está falando de 4 soldados romanos, que eram chamados de corniculari, né? Secretários encarregados dos registros e documentos do regimento, que se recusaram a sacrificar, né? A fazer sacrifícios em nome de Escolápios. Tá? Então aqui não está falando de esculpir nada, né? Esculpir nenhuma imagem, mas sim em sacrificar como presente a Escolápios, tá? E soldados romanos. Então, por que o segundo grupo ficou mais famoso que o primeiro? Por causa da religião cristã. Né? Então, aqui são soldados romanos. Né? Não tem a ver diretamente com os cristãos. E no segundo grupo, sim. Então, são pedreiros cristãos que negaram esculpir uma imagem de um deus pagão. Então, por isso que ela ficou na evolução do cristianismo. Sabe que dominou a Europa praticamente, então isso facilitou muito para que a segunda versão fosse a mais difundida, né? Até a título de catequização, né? Das pessoas na época. Tá? Então, essa é a lenda dos 4 coroados. Agora vamos para o Estatuto de Scholl, também bem interessante e importante para o nosso entendimento da origem da maçonaria. Então, antes de falar, né, propriamente do Estatuto de Scholl, a gente tem algumas curiosidades aqui que são interessantes. Tá? Primeiro, né, o rei James VI da Escócia, em 1598, ele nomeia o William Scholl
por isso que a gente vai ver que são estatutos de Shaw, nomeia William Shaw como seu mestre de obras, tá? E essa função de mestre de obras era o cargo público com finalidade de planejamento e acompanhamento das obras públicas. E aí, com o preceito de melhorar, né, o ofício maçônico, em termos de trabalho, e unificar essas leis e dar coerência para as ordens maçônicas, o Shaw ele publica, então, em 1598, um estatuto para todos os maçons e lojas do reino. Um ano depois, ele publica um segundo estatuto, baseado, claro, né, na repercussão, no feedback daquele primeiro estatuto. Tá? Como a arte do antigo ofício deveria ser governada. Então, esse é o objetivo desse estatuto. Tá? Eles previam a arte da memória, o uso de luvas e a existência de banquetes maçônicos. Então, aqui ó, a gente já pode ter uma noção de porquê que muita coisa que a gente faz atualmente, né, dentro da maçonaria, de onde é que veio. Então, inclusive, quando eu for falar dos rituais, da origem dos rituais, isso aqui vai ser muito importante, o Estatuto de Shaw, tá? Porque ele dá uma base boa do que era feito, né? Por que a gente tem alguns ritos que, né, você precisa executar de cor. Então, vem aqui do Estatuto de Shaw, da arte da memória. Então, você não poderia ler nada, né? Era passado de forma emulada, tá? Então, o Estatuto é muito importante para a gente entender não só a origem da maçonaria, como também o porquê que ela foi configurada dessa forma que nos veio até os dias atuais. Tá? Algumas curiosidades a respeito do rei James VI, que eu acho interessantes até para a gente fazer alguns links, até lá com o discurso de Ramsay e com outras informações que posteriormente a gente vai ter aqui nesse ciclo de estudos maçônicos. Tá? Então, o rei James VI, ou também considerado como o primeiro da Inglaterra, porque não existia nenhum rei James inglês, então ele se denomina primeiro da Inglaterra. Ele foi responsável, tá, pela tradução da Bíblia do latim para o inglês. Então, por isso que a gente tem a famosa Bíblia, né, bem difundida, inclusive entre os maçons, que é a Bíblia do rei James, tá? Que é considerada uma das melhores traduções da Bíblia, tá? Claro, tem alguns autores que falam que algumas coisas não estão corretas, mas, assim, a título de estudo é uma boa referência, tá? Para quem quiser estudar a Bíblia, tendo uma referência confiável, a Bíblia do rei James é a indicação, tá? Inclusive o Kerim Ismail, ele tem no esquadro, ele fez um projeto financiado da Bíblia, da tradução da Bíblia comentada, tá? Que eu acho bem interessante. Quem quiser adquirir e ter contato, para quem gosta desses estudos, né, bíblicos, é bem interessante, tá? Voltando aqui, James VI, ele era rei da Escócia em 1601, 3 anos após nomear Shaw como seu mestre de obras, quando, com 35 anos de idade, foi iniciado na maçonaria escocesa, na loja Perfect in Scone. É o primeiro imperador que se tem notícia da iniciação da maçonaria. 2 anos após a sua iniciação, ele assumiu também o trono da Inglaterra e Irlanda, passando a ser, para esses, James I. Né? Por isso, muitas vezes é mencionado como James VI e I. Ele iniciado assim a era Stuartista. Tá? Então, aí vem a era dos Stuarts. E é interessante porque depois vão se ter uma sucessão de costumes, né, nos países dos reinos de iniciar os monarcas, os reis, os nobres, até a título de
preservar a ordem maçônica, né? Tendo esses cargos importantes dentro da ordem. Isso ajudava muito na época, porque o maçom, ele muitas vezes ele era perseguido, né? A gente teve momentos ali na história que, de fato, se você se soubesse que você era maçom, você era morto, né? Preso e muitas vezes morto, tá? Voltando aqui da história do James, a partir daí todos os homens da família e nobres de sua corte tradicionalmente ingressavam na maçonaria como tradição, tá? Em 1715, então, os estudos eles foram exilados na França por causa, né, da Guerra Civil. A Inglaterra ela não jamais iria aceitar sob o comando um monarca escocês. Então eles foram exilados na França, que a guarda pessoal dos estudos eram mercenários franceses, então por isso eles foram para a França, pedirem a guarda, a proteção do monarca francês. E nesse mesmo ano, James Radcliffe, conde e melhor amigo do pretendente ao trono, James III, The Old Pretender, né, chamado de The Older Pretender, acompanhado do seu irmão Charles Radcliffe, ambos fiéis declarados à causa dos Stuarts, retornaram à Escócia para participarem de uma rebelião. Eles tentaram, de fato, voltar ao trono, né? A rebelião fracassou e ambos foram presos, sendo que o conde James Radcliffe foi executado e Charles Radcliffe conseguiu fugir e retornar à França. Tá? E aí a gente tem a questão ali do Ramsay nessa incursão aí depois dentro da França. Anos depois, Charles Radcliffe, então secretário do príncipe Charles Edward Stuart, conhecido como The Young Pretender, na França, e atendendo ao desejo do príncipe e de sua corte, funda a primeira loja maçônica escocesa em território francês. Através da sua liderança, as lojas conhecidas como escocesas rapidamente se proliferaram na França. 20 anos depois, em 1755, apoiando uma frustrada tentativa dos Stuarts de retornada do trono da Inglaterra, o conde Charles Radcliffe é capturado e executado em Londres. Porém, sua iniciativa maçônica foi o embrião de que hoje conhecemos como rito escocês antigo e aceito. Então, gravem esse nome, tá? Conde Charles Radcliffe, que é importante para quando a gente for conversar a respeito dos rituais, tá? Da origem, de como eles nasceram, como eles foram se configurando e se modificando, né, ao longo da história. Okay? Então, esse foi o Estatuto de Shaw. Para finalizar essa parte de origens, a gente precisa falar um pouco do período da Revolução Industrial. Tá? Foi um período importantíssimo para a construção histórica da maçonaria. Muitos dos países europeus adotaram leis nessa época proibindo a maçonaria operativa, tal como aconteceu na França. Tá? Eu trouxe aqui um recorte do documento que fala a respeito dessa proibição. Tá? Proibimos todos os mestres e companheiros, operários e aprendizes do direito de formar associações, ou mesmo assembleia entre eles, sob qualquer pretexto. Em consequência, suprimimos todas as confrarias que possam ter sido estabelecidas tanto pelos mestres dos corpos e comunidades como pelos companheiros e operários das artes e ofício. Tá? O porquê disso tudo, né? Como a gente estava precisando na época de mão de obra operária, e a incursão desses operários começaram a ter uma carga horária excessiva, né, diferente do operativo que era livre, ele fazia o seu horário, foi se proibindo a maçonaria operativa por esse objetivo, né, para que forçasse ao operário a trabalhar nas fábricas, né, como mão de obra barata e praticamente escrava. Tá?
O que examinou a maçonaria operativa, né, o que começa a exterminar, né, extinguir essa maçonaria, não foi especulativa, tá? Então muitos dizem que não, a especulativa matou a operativa, não. Na verdade, isso foi um processo de anos e anos de transição para que a gente hoje tivesse a maçonaria especulativa como ela é configurada, tá? Nem mesmo um processo de evolução cultural, o que pois sim, a maçonaria operativa foi a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial ela cria essa mudança do processo produtivo originada pelas invenções de máquinas e impulsionada pelos surgimentos das indústrias, pois sim, a era de produção manual baseada nas guildas. Então, as guildas elas tinham esse processo produtivo que era diferente da industrial. Aí depois, claro, se nasce as guildas que são hoje os nossos sindicatos, né? Posteriormente os sindicatos vão nascer aí do mundo operário industrial. O trabalho estritamente manual foi substituído pelo trabalho de controle de máquinas. A iniciativa inglesa rapidamente se espalhou pela Europa, promovendo um êxodo rural e o abandono dos ofícios artesanais e manuais para atender a demanda por mão de obra industrial. Ao fim do século XVIII, o maçom operativo já não teve outra escolha a não ser se tornar operário fabril e trabalhar uma média de 80 horas por semana. Então, na verdade, isso, a Revolução Industrial, ela meio que acelerou esse processo, né, da saída do operativo dentro da maçonaria, porque o aceito, né, o maçom aceito, que era especulativo, que geralmente eram os nobres, eram os mercadores, eles não sofreram tanto com essas leis, contanto que conseguiram perdurar, né, muitas vezes de forma secreta, as lojas e a ordem como um todo ali na Europa. Tá? Então eu trouxe a Revolução Industrial porque muito se fala, né, que a maçonaria especulativa o especulativo acaba expulsando o operativo dentro da ordem, mas na verdade não foi assim que aconteceu. A gente, dentro do que a gente tem conhecimento dos documentos históricos, mostra que, de fato, a Revolução Industrial ajudou muito a fazer esse processo, né, de transição da operativa para a especulativa, da forma como a gente tem a maçonaria hoje, né? E chegamos ao fim, então, da nossa aula a respeito das origens, tá? Então aqui eu deixei a bibliografia, tá? Para depois vocês poderem consultar. Isso vai estar no PDF do mapa mental. E para finalizar, então, concluindo, né, por mais de 500 anos os maçons operativos e especulativos conviveram em lojas na Europa, né, e com a saída dos operativos, muitos dos simbolismos se perderam. Então, toda essa transição não foi dada da noite para o dia. Né? Conclusão desse estudo é vocês entenderem que levaram-se muitos séculos, né, para que a maçonaria desde lá do período antigo, que dos colégia romana, foi ao longo do tempo se desenvolvendo, entrando provavelmente os mestres comassinos e depois os operativos, principalmente no período gótico, e depois a entrada dos nobres e comerciantes dentro da maçonaria e, por fim, descambando ali o ápice na Revolução Industrial para depois, sim, apenas ficarem os maçons especulativos. Tá? Então, por isso que é importante essa aula, para que a gente entenda que não foi algo, né, rápido e da noite para o dia. E para fechar, e deixo aqui uma mensagem final para os irmãos, fratres, sorores, iniciados e profanos, que é a seguinte:
O ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar os resultados, mas é, antes de tudo, aprender a aprender. É aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola. Jean Piaget. Então fica aí uma mensagem para reflexão, tá? Espero que tenha sido proveitoso esse momento aqui comigo a respeito da origem da maçonaria, e a gente se vê na próxima aula desse ciclo ou em qualquer outra aula da loja de instrução. Gratidão e paz profunda.